Olá, estudante, tudo bem com você? O Enem está se aproximando, faltam 8 meses na verdade, mas você é o tipo de aluno dedicado e responsável que já está se preparando para essa prova tão importante. Eu acredito que você também é o tipo de aluno estrategista, porque você sabe que tem que estudar somente os assuntos que realmente são importantes para essa prova e deixar aqueles que não são tão cobrados mais de lado, porque senão você vai estar perdendo tempo e esforço. Então, eu elaborei uma listinha dos assuntos que você deve priorizar e que são mais importantes para você estudar. Se você quiser saber eles, continua comigo nesse vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Eu pesquisei, observei as últimas provas que foram elaboradas pelo Enem e eu fiz uma listinha dos assuntos que são mais cobrados em ordem decrescente, ou seja, do mais importante para o menos importante, que não deixa de ser importante também. Então, vamos lá. O primeiro assunto é ecologia. Sustentabilidade e problemas ambientais. A ecologia é o ramo da biologia que vai estudar a interação dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente, ou seja, esse aspecto da biologia vai estudar justamente a problemática ambiental, ou seja, poluição, aquecimento global, desmatamento. O Enem busca colocar na prova justamente o que está acontecendo no mundo. Então você tem que estar sempre antenado e atualizado com o que está de mais problemático no Brasil em relação ao meio ambiente. É importante você priorizar sim esse ramo da biologia, esse assunto, porque o Enem sempre cobra todos os anos. Ecologia, problemas ambientais, certo? Segundo assunto é o reino animal, a zoologia. Os aspectos dos animais, as principais características, na verdade, como eles se comportam, as adaptações desses animais no meio em que eles vivem, a morfologia e fisiologia desses animais. Enfim, o Enem vai estar cobrando sempre isso nas provas. Aliás, eu observei que o Enem cobrou nas últimas provas mais de uma questão de zoologia nas provas. Terceiro assunto, genética. Leis de Mendel, principalmente, e as doenças, ou seja, as doenças causadas por alterações genéticas, né? Nós temos a síndrome de Down, nós temos albinismo, enfim, dentre tantas outras. Então você tem que estar antenado nisso e estudar. Botânica. Eu percebi que botânica é um assunto que fica de lado, que as pessoas não dão muita atenção para esse assunto, mas que ele é bastante cobrado no Enem, sim. Então você tem que dar bastante atenção para ele, estudar os grupos do reino vegetal, ou seja, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e estudar as partes do corpo das plantas, a reprodução, as funções das plantas, ou seja, das partes do seu corpo. É bastante importante você priorizar isso também. Outro assunto é a citologia. Citologia, que é o ramo da biologia que vai estudar a célula, ou seja, como ela se comporta, quais processos ela vai realizar, organelas celulares, o núcleo, a mitocôndria, os ribossomos. É importante você estudar as partes das células também, a membrana celular, as funções da membrana celular, enfim, as partes da célula. Outra coisa, a bioquímica, assunto que eu menos gosto. A bioquímica, você tem que priorizar principalmente os ciclos dos gases, ou seja, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, e também estudar as enzimas, porque o Enem vai estar cobrando isso. Outra coisa é a fisiologia, a imunização. Eu troquei porque é por ordem decrescente, tá? Então, a imunização. A imunização é importantíssima, por quê? Porque é a parte da biologia que vai estudar as doenças, os agentes causadores, os agentes transmissores e
as medidas profiláticas. Então você tem que estar antenado nos jornais ou no que você usa para se atualizar. Ou seja, se você usa a internet, jornal, uma revista, eu não sei. Então você tem que estar atualizado nas principais doenças. Ou seja, você tem que estudar e saber as maneiras de se prevenir das doenças, porque o Enem vai estar cobrando isso, tá ok? Isso é que você vai estudar na imunização. É bastante importante você estar antenado quanto a isso. Outra coisa é a fisiologia humana. Fisiologia humana é o físico, as partes do corpo humano, você estudar as suas funções, o Enem vai estar cobrando isso também. E por fim, histologia. Histologia, você vai estudar os tecidos do corpo humano e as suas funções. O Enem vai estar cobrando isso também. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês e que tenha sido útil e que você realmente leve isso para o seu dia a dia, faça um cronograma, coloque isso para você estudar, que o Enem realmente vai estar cobrando isso. E que se você gostou, deixa o like, que vai estar me ajudando também. Então, obrigada.